E se eu te disser que aquilo que você tanto pede em oração, que você quer tanto que realize, ainda não aconteceu porque você não está preparado para isso, você acreditaria? Às vezes achamos que é demora, mas na verdade é proteção divina. Nos perguntamos: por que tanta demora? Por que tão difícil? Por que ainda não realizou? Eu peço todos os dias, eu estou todos os dias em oração, todos os dias pedindo para Deus e nada acontece na minha vida da forma que eu quero. Mas deixa eu te falar, Deus não atrasa para nada. Ele te conhece por completo. Ele sabe o que te fortalece, o que te constrói, o que te destrói também. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de vida. Eu gosto muito de falar um pouquinho, de como foi a minha trajetória até aqui, para os meus pacientes aqui. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, mas eu também atuo no SUS aqui da minha cidade, Então, convivo com bastante gente o dia todo e eu gosto muito de compartilhar essa história para mostrar como o agir de Deus na nossa vida, ele é magnífico, é muito maior do que tudo que a gente imagina. Hoje eu tenho coisas que eu jamais imaginei um dia conquistar. E isso só aconteceu porque eu confiei na vontade divina, na vontade de Deus, que tudo que Ele quer pra minha vida, tudo que eu quero, Ele vai realizar 1000 vezes melhor. Eu iniciei na minha profissão, passei no concurso público. Sempre fui uma pessoa muito desacreditada de mim mesma, nunca acreditei que eu teria capacidade um dia de passar no concurso, de forma alguma eu acreditava nisso. Deus me deu, essa oportunidade, porque eu falo que foi Deus que me colocou no lugar certo, com as pessoas certas, e assim, Ele foi fazendo ali o agir dele, e eu consegui passar nesse concurso em primeiro lugar, e foi só o primeiro passo para eu conseguir conquistar a minha clínica particular. Porque de forma alguma, no serviço que eu estava anteriormente, eu conseguiria ter conquistado essas coisas que eu conquistei hoje. Claro que a gente nunca pode parar, a gente tem que batalhar cada vez mais e confiar na vontade de Deus, porque eu sei que o meu plano, o meu planejamento já é grande, o dele é muito maior do que tudo que eu imagino e de tudo que um dia eu pensei em conquistar aqui, Eu comecei num salão, no fundo de um salão. Eu comecei a investir em algumas coisas, mas assim, não tinha a menor condição. Então eu comecei com aparelhos baixos, com valor mais baixo. Mas assim, a parte de você conseguir clientes é muito difícil. Eu não era conhecida na minha cidade, então assim, no começo foi muito difícil. Eu não fazia nem o dinheiro pro aluguel. E aí nisso se estendeu 1 ano. Eu tinha um cliente ou outro, tinha mês que eu tinha 2 clientes, tinha mês que eu não tinha nenhum cliente. E isso me frustrando. Pensei várias vezes em desistir. Até que chegou um dia que o meu esposo falou, que eu ia ter que tomar a decisão de ou continuar tentando ou realmente desistir, porque a nossa condição financeira não estava muito boa, estava tendo que tirar dinheiro das nossas contas ali para pagar o aluguel, porque eu nunca quis falhar, com o pessoal lá, não pagar o aluguel, então a grana estava muito curta. Eu tive que fazer essa escolha, e eu lembro até hoje da conversa que eu tive com Deus, nunca me esqueço desse dia, que eu parei tudo que eu tava fazendo, eu sentei e comecei a questionar Deus. Nossa, já investi tanto, tô estudando, tô me esforçando, eu fico no salão sem ter um cliente para atender, mas as pessoas não me procuram. É a hora de desistir mesmo? É a hora de eu continuar tentando? Eu quero saber o que eu faço. Ao mesmo tempo que eu quero desistir porque eu tô cansada, eu não quero desistir porque eu quero conquistar coisas maiores e eu imagino, que coisas maiores vão vir. Eu entrego nas mãos do Senhor e eu sei que o que vier vai ser abençoado. Eu lembro até hoje que um dia, eu tava muito triste, muito chateada, porque, já tinha se passado 1 ano, as coisas ainda estavam caminhando muito devagar. E eu queria prosperar na minha profissão. Realmente, eu já tinha percebido que as coisas não estavam indo bem. Mas quando uma pessoa chega pra você e fala realmente, olha, não tá dando, o dinheiro tá curto, infelizmente não tá indo, Então, ou vai continuar assim, a gente todo mês passando por apertos, é a hora de desistir. Então eu fiquei muito chateada, entreguei nas mãos de Deus. E eu falo que depois daquele momento, tudo mudou na minha vida, porque eu sempre pedia muito. Só que eu nunca coloquei Deus à frente da situação. Eu nunca coloquei Deus à frente, nunca confiei na vontade dele, que realmente a vontade dele ia ser maior do que a minha e que realmente o que ele quisesse pra mim ia ser algo abençoado de verdade.
Então, muitas vezes eu priorizava só a minha vontade, só o que eu queria, que eu quero ser reconhecida, que eu quero isso, mas eu nunca confiei em entregar tudo isso, todos esses planos nas mãos de Deus. E a partir do momento, né, que eu confiei mais na vontade dele, que eu entreguei os meus sonhos, eu coloquei os meus sonhos na mão dele, tudo fluiu, assim, de uma forma que eu falo que, assim, não tinha como não ver o agir dele na minha vida. E eu falo, não foi de um dia pro outro, foi aos poucos. Às vezes a gente quer, né, a gente tem tanta ansiedade pra conquistar as coisas, a gente quer pra ontem, aí a gente questiona tanto Deus, e não é assim. Ele vai preparando as coisas, ele vai te colocando as pessoas, ele vai te mostrando o caminho. E você tem que fazer a sua parte também. Você tem que ir atrás, você tem que batalhar e você tem que mostrar pra ele, olha Deus, eu estou aqui, eu estou firme no meu propósito e realmente é isso que eu quero. Depois dessa conversa que eu tive com Deus, eu entrei no meu Instagram e apareceu uma foto pra mim. Até então eu só fazia limpeza de pele aqui no meu espaço, né? Na minha clínica agora, porque eu trabalhava no salão anteriormente. E eu só fazia limpeza de pele e massagem, eram os únicos procedimentos, porque para eu investir, né, eu consegui fazer a parcela ali dos aparelhos, que é mais barato do que os que eu tenho hoje, porque eu estava começando, não tinha como investir, então era só esses procedimentos. E eu entrei no Instagram e apareceu para mim uma foto, né, de uma profissional, que inclusive eu acabei de realizar recentemente com ela 2 cursos que jamais eu imaginei conseguir fazer esse curso dela, porque é um curso, além, né, da questão financeira ali, é um curso muito difícil de você conseguir se deslocar para fazer e tudo mais. Então, eu só fazia esse procedimento e aí apareceu essa foto para mim, dela com vários equipamentos, várias máquinas, e eu já trabalhei numa loja que vende essas máquinas, eu sei como é extremamente caras, e assim, ela tinha 50 máquinas daquela. E eu olhei para aquela foto e falei assim, Deus, será que um dia eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir metade desses aparelhos? Eu, assim, nunca imaginei um dia comprar um, né? Imagina a metade disso. Então, nossa, foi uma coisa assim que me deixou deslumbrada. Eu fiquei muito encantada com tanto aparelho daquele jeito e que ela conseguiu conquistar. E aí eu lembro que depois de ver essa foto, eu comecei a me especializar mais no procedimento, né, que é a criolipólise, que é um meu forte aqui na clínica. Na época, né, eu pensar em trabalhar com a crio, que era um procedimento tão caro, eu jamais imaginei conseguir comprar o aparelho e fazer o curso, que era muito caro. Então, assim, eu estudava muito, só que durante 5 meses eu não realizei o procedimento porque eu não tinha a menor condição de comprar o aparelho, de fazer o curso. Então, eu só sonhava e era uma coisa que todos os dias eu via o aparelho, eu via o curso e falava, Deus, eu sei que eu vou conseguir fazer esse curso. E eu lembro até hoje, isso foi mais ou menos em agosto, antes de agosto, mais ou menos em junho ali. E quando foi em dezembro, eu consegui comprar o meu primeiro aparelho de crio. E assim, gente, claro, eu fiz um financiamento, assumi com muito medo, claro que confiando muito em Deus, mas eu estava com muito medo, que eu falava, meu Deus do céu, uma parcela muito alta. Mas Deus, Ele colocou ali um propósito na minha vida tão grande que eu não consegui, quando eu vi que deu certo, eu não consegui não seguir em frente. E aí veio o curso, veio o aparelho. Desde que aconteceu tudo isso, né, desde essa transição aí da época que eu pensei em desistir de tudo, pra época que eu comecei a prosperar ali, confiando na vontade de Deus pra minha vida profissional, pra minha vida pessoal. Falo que assim, muitas bênçãos vieram junto, uma atrás da outra ali. Agora eu estou na minha segunda crio, que jamais eu imaginei ter 2. Eu não imaginava ter uma, gente, imagina 2. Fiz o curso que eu tanto sonhava. Então, nós não precisamos entender o tempo de Deus, o tempo que vai levar, quando vai acontecer. Não, a gente só precisa confiar nele, entregar nas mãos dele, confiar que ele vai fazer o melhor, que ele vai abençoar 1000 vezes a mais do que a gente planeja, do que a gente sonha pra gente mesmo. Eu quero que você pense naquilo que você tá se planejando tanto pra alcançar. Aquele sonho que você quer muito realizar, a sua casa, o seu carro, a sua bênção, o seu emprego dos sonhos, o emprego, né? Você tá desempregado, você quer arrumar um emprego. Quero que você feche seus olhos e lembre dessa graça que você quer tanto alcançar. Eu quero que você pense nessa graça que você quer alcançar e que você confie ela a Deus, que você coloque nas mãos dele e que você repita comigo. Deus, eu confio no Senhor, eu confio na sua vontade e eu sei que quando eu estiver pronta, o Senhor vai me conceder. Às vezes Deus não te entregou a sua graça porque não é a hora, não é a hora certa. Aprenda a confiar no tempo dele e quando chegar a hora, tudo vai dar certo.
Ele já está te lapidando, ele já está cuidando de tudo, ele já está arrumando o caminho, as pessoas certas, para que o que você tanto deseja aconteça da melhor maneira possível e que aí você esteja preparado para poder reconhecer o agir dele na sua vida e sempre conseguir colocar tudo nas mãos dele e saber e confiar, né, que o tempo dele é melhor que o nosso, que os planos dele são melhores que o nosso. E eu espero muito que esse vídeo tenha tocado você de alguma forma. Contei um pouquinho, né, da minha história, eu gosto muito de compartilhar o agir de Deus na minha vida. Sei que ainda tem muitas coisas aí, né, que Ele vai me abençoar, porque Ele sempre está na frente de tudo e que no tempo certo Ele vai me abençoar, né. Espero muito que vocês tenham gostado, já se inscrevam aqui no canal, já clique no gostei aí, pra vocês continuarem sempre acompanhando aqui o canal. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo e deixem aqui embaixo, né, a graça que você quer tanto alcançar, que eu vou rezar por cada um de vocês, gente. Muito obrigada e até a próxima.